Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero fazer esse vídeo aqui rápido aqui só para tirar algumas dúvidas para alguns seminaristas, alguns acadêmicos aí do Seminário Teológico Adonai, que ficaram em dúvida, né, com relação à atividade número 2, principalmente aqui dentro dos questionários, né, que eu pude colocar, responda as questões a seguir. E nessas questões que eu coloquei aqui, né, a questão número 1, no sentido mais abrangente, o que o termo teologia pode designar, né? Cite pelo menos 3 aplicações desse vocábulo. Já bem na introdução da página, né, principalmente do livro de teologia, está explicando, né, nas suas definições, os seus conceitos e etc. O segundo item pergunta, né, qual é a fonte da teologia cristã? A gente ressaltou, né, sem sombra de dúvida, nós sabemos que a revelação cristã, a Bíblia Sagrada e etc. A quarta que ficou, quais são as duas formas de evolucionismo? E o que as difere, né? Nós temos lá, foi falado também a questão do evolucionismo ateu, o ateísta, né? E o evangelismo, e o evolucionismo teísta, né? De Chardin, né? E o 5 também ficou aqui, em que consiste o panteísmo, né? A questão da imanência, tudo é Deus, Deus é tudo. A gente trabalhou até a questão transcendente também do deísmo. E outra questão também da questão 6, cite pelo menos 3 argumentos que confirmam a existência de Deus. Então, está bem listado no livro, entende? A questão dos argumentos apologéticos, argumentos filosóficos, argumentos teológicos acerca da existência de Deus. O número 7 aqui, em que sentido é, ao mesmo tempo, cognoscível e incognoscível? Eu falei, Deus é um Deus que se revela na palavra, isso é o termo cognoscível, a palavra cognoscível vem do latim, que significa conhecimento. Incognoscível, já está falando a palavra in, no grego, que significa o sentido de não conhecimento. Então a própria Bíblia apresenta, Deus é um Deus que se revela, cognoscível, é o Deus cognoscível, é o Deus que se revela, mas também a Bíblia apresenta um Deus que se oculta, né? Que é o sentido do incognoscível, é um Deus que nós não vamos conhecer ele em sua essência, em sua plenitude, em sua natureza, usando a palavra de Kant, né? Nós não vamos conhecer Deus em si, na sua essência, na glória, como ele realmente é. Uma das expressões bastante cotidiana que eu pude usar também, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser crido. Inclusive, eu estou até escrevendo meu livro aí sobre essas duas questões principais dentro do pensamento, né? Do Deus cognoscível e do Deus incognoscível, o Deus que se revela, o Deus que se oculta, o Deus em sua essência plena que nós não temos como conhecer. A outra questão que ficou aqui, bastante explícita, clara, né? Aparece aonde aqui? Aparece na questão 8, que é o antropomorfismo, antropos, homem, né? Antropos, homem. Morfismo vem de morfer, que significa forma, né? A forma que nós colocamos em Deus, que a Bíblia coloca até Deus tem mão, Deus tem olho, Deus tem boca, Deus tem asa. Isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Não, Deus se alegrou, Deus se entristeceu. É a palavra antropopatismo. Lembra da palavra patos, né? A palavra patos em grego significa sentimento, sentimento, né? Da onde que vem a palavra paixão, onde que vem a palavra alegria, vem da palavra patos. Então, quando nós aplicamos a Deus, esse ser supremo por excelência que transcende o tempo e o espaço, a razão, o pensamento lógico, o que possamos empregar são esses termos teológicos para que possamos entender a grandeza e também a essência desse Deus que se apresenta e se faz conhecido nas Escrituras. Agora o aluno ficou um pouco com dificuldade, foi aqui no 9, né? Em que consiste o arrependimento de Deus. Aí fica aquela pergunta paradoxal, né? Um paradoxo metafísico. Deus, o que é metafísica, né? Que está acima do físico, que se eleva acima do físico, que se transcende acima do físico. Mas o que é arrependimento, né? Que arrependimento é esse? A 10ª questão é, os dias da criação são eras, período de 1000 anos ou dias literais. Eu falei, ó, a questão pode significar a palavra aion no grego, né? Pode ser dias de 24 horas, pode ser dias geológicos, dias indeterminados, mas pelo contexto que eu pude ressaltar,
E a minha defesa teológica, também pegando as melhores escolas dentro do classicismo da teologia, dentro do cristianismo, eu vejo que são dias de 24 horas, dia de 24 horas. Mas o que eu quero mais falar é sobre essa questão do arrependimento de Deus, para dar uma orientação para o aluno e para alguns outros que tiveram dúvida, né? Como Deus pode se arrepender e como Deus pode até mesmo. Agora, o seguinte, dentro da atividade número 2, eu coloquei o seguinte, ó, para responder as questões abaixo, é necessário que se faça uma leitura. Uma leitura onde? Nas páginas de quê? Do nosso livro-texto, do nosso livro de teologia sistemática. Esse livro aqui que você tem, né, que foi o livro indicado pelo Seminário Teológico do NUNAI, um livro editado pela CPAD, né, um livro muito bom, mas eu coloquei aqui as páginas aqui, a página 51, 52, 53, 54, 58, 63 e 84 do livro de Teologia Sistemática, para que você possa ler e escrever, analisar em que consiste esse arrependimento de Deus. Mas agora, como ficou a questão de uma provocação, e eu gostei também da provocação, bastante paradoxal, eu quero falar também o seguinte, eu tenho uma obra escrita, um artigo, que eu coloco aqui, ó, como compreender o arrependimento de Deus, como compreender o arrependimento de Deus. E uma das coisas que eu bastante ressaltei, destaquei, no contexto das minhas aulas, eu gosto muito de uma palavrinha chamada etimologia, que estuda a origem da palavra. E falei também que dentro do grego e também dentro do hebraico, né, da língua hebraica, da língua grega, existem os chamados polissemismos, né, que uma palavra tem vários significados, tem vários sentidos, mas isso vai depender de quê? Somente da questão da definição etimológica? Não, vai depender do contexto, ok? Então, como compreender o arrependimento de Deus? O vídeo não fica muito longo, mas como compreender o arrependimento de Deus? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o vocábulo, palavra, termo, que é sinônimo. A palavra arrependimento expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego. Eu falei muito a questão das traduções, e principalmente dos correspondentes de tirar do hebraico para se aplicar à língua portuguesa, para tirar verbos e substantivo do grego para se aplicar na nossa língua portuguesa. Falei também que, em termos de distância linguística, da nossa língua portuguesa para a língua hebraica e grega, existe um tamanho tão grande, uma distância tão grande. Ressaltei também a palavra do Esdras Bento, né? Eu quero que você, antes de partir dessa vida para outra, não deixar de ler esse livro, ó. Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do pastor Esdras Costa Bento, da nossa editora CPAD. É um livro muito fantástico que vai trabalhar essas terminologias e principalmente esses termos teológicos para se aplicar a Deus. Então, a palavra arrependimento expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego, sendo assim, o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Coloca isso na sua cabeça, memorize. Quando se trata do arrependimento divino, é uma coisa, é um contexto. Quando se fala do arrependimento humano, já está dentro de outro contexto que precisa ser analisado, ok? E uma das coisas, até porque a Bíblia poderia estar entrando em contradição. Eu falei o seguinte, a Bíblia não tem contradição, não tem erro. O que pode ocorrer, como diz Santo Agostinho, pode ser uma tradução mal feita, erro do copista, ou eu que não consigo entender. Santo Agostinho já tinha falado isso na Era Tardia, no século V, que foi pastor e bispo da cidade de Hipona. Realmente ele se expressou muito bem com relação a essa questão desses termos. Então, vamos pensar aqui um pouco aqui a questão dessas diferenças. Se nós pegarmos lá o capítulo 6 de Gênesis, fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Nós temos que analisar que termo ele está usando, qual é o vocábulo que ele está usando, qual é a palavra, o substantivo que ele usa para aquele momento lá do capítulo 6, quando ele fala que se arrependeu de ter feito o homem. Então vamos analisar outro texto também que fala, Números capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Dá uma contradição. Porque no capítulo 6, versículo 4, 5 e 6,
Quando o homem peca e Deus manda Noé fazer uma barca, realmente lá no capítulo 6 ele diz que se arrependeu de ter feito o homem. Mas agora em Números 23 e 19, quem escreve o livro de Números? Moisés. Quem escreve o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés também. Será que Moisés entrou em contradição? Não. Ele vai usar palavras, substantivo diferente para determinado contexto. E principalmente aqui quando ele disse que Deus não é homem para que se arrependa, tá? Então, sendo que em Gênesis capítulo 6, versículo 6, ele afirma, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isto lhe pesou no coração. No capítulo 23, 19 de Número, fala que ele se arrependeu. No capítulo de número 6 e 6 de Gênesis, fala que ele se arrependeu. No 23, fala que ele não se arrepende. E aí, como resolver esse nó nórdico, né? Esse nó nórdico aí? Uma das coisas que a gente pode pegar é o quê? A palavra arrependimento é expressa por diferentes palavras no original, hebraico e grego. Sendo assim, o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano, pois diferentes palavras hebraicas e gregas são usadas para definir esse sentimento. Então nós temos um vocabulário relacionado, um substantivo para se aplicar no arrependimento quando Deus tem um arrependimento. E um substantivo e uma palavra para se aplicar nesse arrependimento do homem. Vamos analisar quais são esses dois vocábulos, né? Quando a Bíblia fala do arrependimento, usa a seguinte palavra no original. A palavra que aparece no original é shube, né? O shube, que significa shube, né? E a palavra grega que aparece é metanoio. A palavra metanoio, né, que significa metanoia, de arrependimento, de mudança de mente, mudança de atitude. Seu significado significa o quê? Mudança de mente. Não somente a tristeza pelo pecado, voltar atrás, retornar ao caminho correto. Outra palavra, por outro lado, quando a Bíblia fala acerca do arrependimento divino, usa os seguintes termos. Nahan, a palavra Nahan é do arrependimento de Deus, Nahan. Isso está no hebraico. E a outra palavra que aparece no texto, no vocábulo grego, aparece a palavra metamenomai, que significa dor, tristeza e pesar. Dor, tristeza e pesar. Portanto, quando Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrependeu, está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor, sentiu profundo pesar, sentiu tristeza. É isso que é o termo empregado. Lembra da palavrinha hebraica lá? No hebraico é nahan, que significa dor, pesar, tristeza, né? Lembremos que não temos como expressar em linguagem humana o sentimento de Deus. É muito difícil. Nós temos que pegar aquela língua portuguesa, nosso contexto português, quando fala assim, o autor observador. É a maneira de você se expressar sobre uma criatura que é excelsa, pura, que tem, entendeu? Que está além metafisicamente do espaço e tempo ao qual nós vivemos. Então nós temos que empregar o melhor termo, o melhor vocábulo, o melhor substantivo, o melhor verbo para contextualizar. Essas foram as palavras de Moisés. Então, o que ele colocou aqui, a questão de tristeza, que para Deus não é arrependimento, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, ele sentiu pesar na questão da criação do homem quando esse homem peca, né? Lembramos que não temos como expressar em linguagem humana o sentimento de Deus como realmente foi essa dor divina. Por ter de executar o juízo por ocasião do dilúvio contra o homem que ele havia criado. O arrependimento divino não traz mudança. Pega essa palavra. O arrependimento divino não traz mudança em seu ser, em sua essência, em sua natureza. Até porque quando o livro também de a carta de Paulo a 2 Timóteo fala que Deus não muda, Deus só faz o que lhe apraz. No livro de Tiago fala que ele não entra, ele é imutável, né? Como também na linguagem também de Malaquias, ele é imutável, ele não muda. Mas sim, no seu modo de tratar o ser humano. Então a mudança em si não está em Deus, mas está no ser humano, no homem. Outra das questões muito importantes que nós vamos pegar aqui para fechar, para o livro não ficar muito longo, né, o vídeo quer dizer, no entanto, há passagens bíblicas que aparecem atribuem mudança em Deus,
como Êxodo 32:10. Também o livro também de Jonas 3:10, que fala que Deus mudou de ideia. Provérbios capítulo 11:20, Salmo 18:26. A objeção aqui presente baseia-se até certo ponto em errôneas compreensões. A imutabilidade divina não deve ser compreendida no sentido de imobilidade, pois na teologia fala-se Deus como acto puro, né? Ato puro. Deus sempre em ação. A Bíblia nos ensina que Deus entra em multiforme relação com o homem. Ele está cercado de mudança, mas mudança nas relações do homem com ele, e não dele com o homem. Mas não há nenhuma mudança em seu ser, em sua essência, em seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, e nem em suas promessas. Se a Escritura fala do arrependimento e de mudança de intenção e da alteração no que faz da sua relação com os pecadores quando esse se arrepende, devemos lembrar-nos de que se trata apenas de um modo antropopático. Antropopático. O que significa isso? Antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a Deus com o fim de, em linguagem humana, tentar melhor compreender a divindade de falar. Na realidade, a mudança não está em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Lembra desses dois termos teológicos que eu ressaltei nas minhas aulas, tá? Esses termos teológicos, essas figuras de linguagem. A Bíblia é uma literatura, como os pais da igreja no século II até o século V falaram. A Bíblia é a divina literatura. Como ela é uma literatura, ela tem o quê? Gêneros literários, formas literárias. Então, nesse emprego de termo, de palavra, termos técnicos, nós temos essa palavra. Antropomorfismo, antropós, homem, né? Antropos, homem. Morfê significa de forma, as formas que atribuímos a Deus, para que possamos entender esse ser que está além da nossa capacidade, da nossa razão. E o antropopatismo dá sentimento a Deus, ok? É a atribuição de sentimentos humanos a Deus, com o fim de, em linguagem humana, tentar melhor compreender a divindade de falar. Na realidade, a mudança não está em Deus, mas no homem, nas relações do homem com Deus. Isso é mais uma provocação para você pesquisar, analisar em que consiste a mudança e essas transformações ao qual é relevada no contexto do ser divino, do eterno, do grande Javé, Yahué, são os nomes aplicados a Deus. Outra questão para nós fecharmos aqui. Quando a Bíblia fala dos olhos, mãos, pés, as asas de Deus, as Escrituras Sagradas estão usando uma linguagem o quê? Antropomórfica, que é a forma de duas palavras gregas, antropós, homem, e morfê, que significa forma. Portanto, o antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em característica humana atribuída a Ele, para que possamos entender. Muitas pessoas perguntam, mas Deus é espírito? Sim, Deus é espírito com personalidade. Deus tem um corpo físico, uma matéria física, como nós temos esse tecido, temos toda a nossa estrutura óssea, a nossa estrutura anatômica, né? A nossa unidade cardiovascular, que é o nosso coração, as artérias, o vaso sanguíneo. A resposta é não. Deus tem uma forma, sim. Qual é a forma de Deus? Não é uma forma material, é uma forma espiritual ao qual transcende a imaginação humana, mas ele se faz conhecido através da Cristo, a segunda pessoa da Trindade, quando ele se torna carne. Vamos para frente. O antropomorfismo e o antropopatismo são figuras de linguagem que transmitem verdades teológicas sobre Deus para a humanidade, somente quando tomadas literalmente. Olha lá, preste atenção. Esses textos não podem ser tomados literalmente porque vai virar uma bagunça muito grande. Ó. O antropopatismo e o antropomorfismo são figuras de linguagem que transmitem verdades teológicas sobre Deus para a humanidade. Somente quando tomadas literalmente são mal interpretadas. Nós devemos interpretar a Bíblia à luz do seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia e devemos ter cuidado para heresia. Essa distorção doutrinária que o texto não quer dizer. Lembra da palavrinha que eu usei? Exegese, exegese, extrair do texto, analisar o texto, o que o texto quer passar para nós, né? E a hermenêutica, a ciência da interpretação do texto. Vamos terminar então. Tomada como expressões metafóricas, elas fornecem, por analogia, o quadro conceptual em que Deus
em que o Deus que está além da nossa compreensão se torna uma pessoa a quem podemos amar. Agora, no Novo Testamento, a analogia se torna realidade no ministério da encarnação. Qual é o ministério da encarnação? Isso é uma linguagem joanina que está no capítulo 6, no capítulo 1, lá no primeiro capítulo, quando fala assim, e o verbo eterno de Deus se fez carne. Quando ele fala o verbo se fez carne e habitou. Lembra da palavra quando eu coloquei? Habitar. Vem da palavra o quê? Tabernáculo. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele veio tabernacular entre nós. Então hoje nós temos uma figura de Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando Jesus se faz carne. E outra expressão de uma linguagem do teólogo norte-americano Blanchard, quando Jesus desceu do céu para a terra, ele não deixa de ser Deus. Quando ele volta da terra para o céu, ele não deixa de ser homem. Então devemos interpretar a Bíblia à luz do seu próprio contexto e termos cuidado de pegar certas passagens quando fala que Deus tem asa, Deus tem pés, no sentido literário, porque nós vamos ter os problemas da interpretação errônea do teísmo aberto, que tira toda a onipotência e onisciência da parte de Deus. Eu deixo a página aqui do livro, aqui, a página 62 e a página 63, para que você possa estar analisando acerca em que consiste o arrependimento de Deus, tá? Nós temos aqui a Bíblia na linguagem de hoje, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela não usa a expressão lá do capítulo 6, versículo 6, Deus se entristeceu. Não, desculpa, Deus não se arrependeu. Ele usa a expressão que Deus se entristeceu. É uma tradução boa, tá? Lembra também da passagem lá também que está no texto lá do capítulo 20, né? Não matarás. Parece que vai entrar em contradição, porque quando o homem pecava, era pego em adultério, era apedrejado. Se o homem fosse pegado no dia de sábado, também ele era apedrejado, porque estava quebrando o princípio. Aí a Bíblia fala, não matarás. E por que está matando? E quando Israel saiu para a guerra, ele não matava? Vai entrar em contradição no texto, quando o texto fala não matarás. Mas quando você pega o termo, o vocábulo, o substantivo hebraico, shahab, né, shahabá, significa o quê? Não assassinarás. É daí que a gente aplica na nossa língua, principalmente no nosso Código Penal brasileiro, dois termos, né? Tem o dolo eventual, o cara mata para matar, mas tem o crime culposo, que ele não teve a intenção, estava derrubando uma madeira, o machado soltou, bateu na cabeça da pessoa, ele teve a intenção de matar? Não, foi acidental. Mas tinha chamado a cidade de refúgio, ele correu para a cidade de refúgio, até ser analisado todo aquele processo ao qual cometido por aquele indivíduo. Então devemos analisar o Antigo Testamento à luz do Novo. Nós não somos judeus. O judeu analisa o Antigo Testamento à luz do Talmud, que é aquela coletânea de interpretação dos grandes rabinos. Nós analisamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E daqui fica essa resposta rápida. Qualquer coisa, telefone para mim, para nós conversarmos mais um pouco, tá? Então, shalom, a paz do Senhor, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia de hoje. Esse vídeo é muito rápido. Eu sei que não está bem de qualidade, tá? Mas o que nós possamos fechar dessa maneira é o que a Bíblia pode estar nos ensinando, tá? Acerca desse Deus que é maravilhoso, mas é um Deus que se apresenta entre nós, tá? Eu poderia até fechar aqui uma parte que primordial, principalmente eu escrevi ontem, né? Eu vou fechar meu vídeo aqui, é um livro que eu estou fechando. Eu escrevi aqui sobre uma questão tão importante nessa questão aqui, dessa questão desse Deus que se apresenta a nós, desse Deus que se revela a nós, se revela através da criação, se revela através do universo, mas também se revela através da Bíblia, onde é que ele se dá a conhecer, tá? Onde é que ele se dá a conhecer. Ó, a questão aqui que eu coloquei uma palavra citação também de São Tomás de Aquino, que é muito bem precisa e muito bem trabalhado. Os caras escrevem muito bem, né? Ó, aqui o sentido aqui da palavra agora fugiu. Deixa eu ver, cadê meu Deus aqui? Os limites, né? Ou qual Deus aqui se limita, né? Ó, limitações ao conhecimento teológico. A mente humana não tem, a mente humana tem seus limites. Portanto, não temos condições de compreender profundamente o eterno. Isso quer dizer que a mente humana finita, limitada, imperfeita, não poderá em hipótese alguma compreender o quão perfeito e limitado é a essência desse Deus ao qual servimos. Outra questão, alguém já disse, Deus não é para ser compreendido, é para ser crido, eu já falei. Sem sombra de dúvida, existem restrições postas pelo próprio Criador. Isso está em Deuteronômio 29:29.
Outra questão, Deus em seu ato gracioso, né? Deus em seu ato gracioso se revelou nas Escrituras. Entretanto, ele é incognoscível, inacessível, incompreensível, porque não temos como ter um conhecimento exaustivo de Deus. Claro que não temos. O que temos na Bíblia é o necessário que ele se revelou para nós. Não temos como conhecer Deus em si, da maneira que ele é em natureza e em essência. Sobre isso ressalta São Tomás de Aquino acerca, sobre isso ressalta São Tomás de Aquino acerca do Deus incognoscível. Conhecida a existência de algo, falta investigar como é, a fim de saber o que ele é. Não podemos conhecer o que Deus é, mas sim o que não, mas sim o que não é. Só nos resta dizer que Deus é imensamente incomparável. O ser humano, ainda que seja tão inteligente, nunca poderá compreender a natureza do Deus Trino. Então, vamos fechar essa parte aqui, ó. Em virtude da infinidade, da grandeza do Criador, esse conhecimento acerca dele é comparável ao complexo de um espelho, como um enigma, né? Pois Deus é cognoscível também, conhecível, enquanto esse conhecimento não signifique simplesmente o fato de alguém possuir informações sobre ele. Trata de uma expressão que denota a auto-revelação de Deus em quem? Em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para a vida eterna. Aí eu coloquei aqui a questão de Isaías 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecer aqui diz respeito ao que? A obediência, ao relacionamento e principalmente a uma real comunhão com Ele, uma koinonia. Quem quer conhecer verdadeiramente a Deus, a sua vontade, precisa conhecer melhor as Escrituras Sagradas, no que se apresenta a um Deus incognoscível e cognoscível. Eu faço uma citação do Dr. R.C. Sproul, ele coloca assim, ó. Ele coloca muito bem colocado, ó. Deus permanece incompreensível, porque ele se revela sem revelar tudo que há para se saber sobre ele. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Não é como se nós não tivéssemos nenhum conhecimento de Deus ou como se tivéssemos conhecimento pleno de Deus. Em vez disso, temos um conhecimento funcional de Deus, que é útil e crucial para nossas vidas. Vou terminar. Logicamente, Deus verdadeiramente não cabe em nossa razão humana, de compreender, não, a nossa maneira de compreensão é muito limitada, até mesmo o finito é incapaz de compreender o infinito. Paradoxalmente, temos até mesmo dificuldade de compreensão, de compreendermos a nós mesmos. É a mesma coisa assim que minha esposa dizer, ela tem uma dificuldade de compreensão da minha própria pessoa, tem, como eu tenho uma dificuldade de compreensão da pessoa dela. Agora imagina a dificuldade que temos de compreensão de nós mesmos. É limitada, porque nós somos uns seres complexos. Agora imagina a complexidade paradoxal de compreendermos esse Deus que transcende a nós em tudo. Mas eu quero terminar agora com essa palavra. Mas uma coisa é certa, Deus é Espírito. João 4:24. Por isso, é imperceptível aos sentidos físicos, todavia ele pode ser conhecido pela revelação que faz de si mesmo aos homens. Vamos tentar buscar entender esse Deus que é incognoscível, um Deus que se oculta, mas é também um Deus cognoscível, um Deus que se revela nas escrituras sagradas, né? Um Deus que se faz conhecido nas escrituras sagradas, e dessa maneira possamos terminar o texto, que Deus em Cristo possa nos abençoar e abrir o nosso entendimento para que possamos conhecer acerca desse Deus maravilhoso, né? Então é o que São Tomás de Aquino diz, né? Conhecida a existência de algo, falta investigar como é, a fim de saber o que ele é. Não podemos conhecer o que Deus é, mas sim o que ele não é. Ficou filosófico, mas ficou muito bem trabalhado. Shalom, até a próxima. Analisa o vídeo que eu vou passar para você. Fica uns 29 minutos e você tem direito também de estar analisando o vídeo. E um obrigado. A paz do Senhor nesse dia de hoje. Amém.